Estamos de volta de frente com a apresentadora e cozinheira Palmirinha. Palmirinha, você foi entregar lá o prêmio no VMB. Você viu? Você se dá bem com a molecada, com gente Nossa, jovem? sabe, eu me sinto jovem, Gabi. Acho que é por isso que eu não envelheço, sabe? Lá na minha casa, tá sempre jovens indo me entrevistar, os jornais, é tudo jovem que tá agora. Então, eu me senti realizada ali, E no sabe? CQC, então, Nossa, virou estrela. também maravilhoso, aqueles meninos são sensacional, viu? Eu vou voltar pro seu livro, Palmirinha. Eu sei que deve ser difícil falar a respeito, mas deve ter sido muito mais difícil ir buscar na memória essa sua história. Foi sofrido escrever esse livro? Eu não queria escrever esse livro, sabe, Gabi? Eu não queria. Por quê? Porque eu ia magoar muita gente. Então, eu não queria. Mas as minhas filhas, mamãe, deixa alguma coisa pra gente, deixa alguma coisa pro seu público. Vamos escrever sim, mamãe, a gente ajuda você. Eu falei, não, eu não quero, porque eu vou lembrar tudo que eu passei e eu procuro esquecer. Suas filhas sabiam de tudo que você tinha Sabia passado? de tudo, não escondi nada dela, não escondia nada delas. 3 filhas maravilhosas que eu tenho, que me ama de paixão, meus genros maravilhosos que me respeitam. E aí eu resolvi. Palmeirinha, a parte, acho que mais, vamos dizer, terrível do seu livro, você me desculpa, eu vou tocar nesse assunto, porque está no livro. Você volta para sua casa depois que a sua mãe vem a São Paulo, seu pai morreu, ela veio a São Paulo para tentar pegar o dinheiro que a francesa tinha deixado para você na poupança, é isso? Na poupança. Acabou que... Eu não podia tirar, porque eu podia tirar só com 18 anos. Certo. E aí ela pegou, e essa francesa, ela não podia ter nada com a justiça, porque ela veio também da França. Ela estava ilegal. Estava ilegal. E já faleceu, pessoa maravilhosa que eu devo a ela, se eu estou aqui falando com você, eu devo a ela como tratar as pessoas, tudo, né? E ela pegou e... Não deixou tirar o dinheiro? Não deixou, porque não podia. E a sua mãe volta para Bauru? Volta para Bauru. Mas aí a francesa resolveu que era melhor que você voltasse. Ela achou difícil, Ela achou que ela ficou preocupada que a minha mãe ia fazer mais alguma coisa e prejudicar ela. E esse dinheiro você nunca conseguiu retirar? Não, não consegui. Você volta para Bauru, você estava com 16 anos, é isso? Estava com 16 anos. E agora eu vou tocar naquele assunto horrível. A sua mãe vendeu você por 5 mil réis para um estranho, foi isso? Ele tinha uma fazenda, um fazendeiro. Ah. E eu trabalhava nas lojas americanas naquela época. Foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho. E aí... Porque em São Paulo você fazia uns trabalhinhos para a francesa, não é? De ajudá-la, assim. Ajudava, como ela tinha uma agência de colocações de empregada, e você pedia uma empregada, e ela mandava, a empregada ficava uma semana, e eu ia receber a comissão da empregada. Entendi. Aí ela me dava os ônibus, o bonde, lá era muito bonde, ali na Avenida Paulista, aquelas mansões, aqueles palacetes, e eu ia receber. E atendia o telefone para ela, e depois nós duas ia fazer o jantar, tudo, ela sempre junto comigo. Também me ensinou muitos pratos bons. Você, quando chega a Bauru, alguns irmãos já tinham ido embora por causa do temperamento da sua mãe. E aí, como é que foi essa história do fazendeiro? Eu cheguei em casa, cheguei do trabalho, as lojas americanas fechavam às 10 horas, foi na época de Natal, fechava às 10 horas. Aí eu cheguei em casa, entrei no quarto e nós tínhamos a gente morava numa casa de madeira, parede meia com uma tia minha.
E eu entrei e já comecei tirando a roupa para poder ir tomar banho, para mim pôr a camisola e dormir para trabalhar no dia seguinte. Quando eu comecei a tirar a roupa, ele estava na cama. Aí eu comecei a gritar. A minha tia, que morava na parede e meia, ela viu e ela sabia que a minha mãe era assim, né? E quebrou a parede e me tirou de lá. Ainda assim, você tomou conta da sua mãe até o fim da vida dela? Você ajudou a sua mãe? Ajudei. Eu já morava aqui em São Paulo de novo. Voltei, me casei, voltei aqui para São Paulo. Você se casou com 19 anos? Com 19 anos. Fiquei lá até, tive minhas 3 filhas em Bauru. Fiquei uns 6 anos, mais ou menos, em Bauru. Aí vim para São Paulo. E durante esse período todo, você já sofria nesse matrimônio ou não? Já sofria. O primeiro dia do casamento. Palmeirinha, o que aconteceu no primeiro dia do casamento? Quando eu me casei, quando eu cheguei para sair da festa e fui para casa, tinha 3 amantes do meu marido esperando ele chegar no portão. Então já foi o sofrimento assim. Ô, Palmeirinha, o que eu não entendi muito bem era por que você não era do seu temperamento fugir disso tudo. Sabe, a minha família era toda família italiana, minhas tias, meus tios. Então eu achava que eles achavam a mulher que se separava do marido não prestava, Gabi. Vou falar declarado para você. Não prestava. Então eu fui me segurando até o final, até onde que deu aí depois. Posso fazer uma pergunta indiscretíssima? Você foi mulher de um homem só? Fui. A vida toda? A vida toda. Pelo amor de Deus, não aproveitou nada, Palmeirinha? Não. Nada? Não. Olha, você teve outros trabalhos além das lojas americanas. Tive. Você engraxava sapato? Fala pra gente as coisas que você chegou a fazer para criar suas filhas. Para criar minhas filhas, eu trabalhava eu trabalhava numa fábrica para encaixotar peça de automóvel. Depois eu saía daquela fábrica, ia do lado tinha tinha um escritório da prefeitura. Aí eu saía da loja para encaixotar as peças de automóvel e ia para esse escritório, limpava todas as salas de todo mundo, fazia café, ia para um outro escritório pegado e fazia também a faxina ali. Aí voltava para minha casa, fazia um jantar para minhas filhas, voltava para a Praça da Sé. E aquela época, Gabi, eu não sei se alguém contou isso para você, na Praça da Sé, aqueles prédios, era só escritório de advogado, de promotor, de juiz. Aí eu entrava ali 6 horas da tarde, limpava todos aqueles escritórios de vários prédios e deixava tudo limpinho, era mais ou menos meia-noite, 1 hora, a hora que eu terminava, e ia embora para minha casa. E depois fazia o almoço para minhas filhas, lavava a roupa de escola, deixava o lanche pronto, e já minha filha mais velha já era maiorzinha e tomava conta das outras 2 irmãs, e mandava para a escola. E às vezes eu saía de casa, Gabi, e não deixava nada para elas comerem. Então, a hora que eu ia ganhar, deixava um pão, um café com leite para elas. E eu falava, ó, quando a mamãe voltar de noite, a mamãe traz alguma coisa para a gente comer. E como eu fazia. Mas na hora de eu comer, que eu entrava numa lanchonete, que tinha uma outra moça que tinha mais ou menos a vida parecida com a minha, e a gente ia comer um lanche. E o lanche não descia. Porque você ficava se lembrando das suas filhas. Eu falei, poxa, eu estou comendo esse lanche tão gostoso. Palmeirinha. E minhas filhas estão... Dá aqui a mão, acalma um pouco, querida. Já passou, eu não quero que você sofra aqui, então vou parar de falar desses assuntos.
Olha, você foi uma brava mulher. Impressionante. Você conseguiu se separar do seu marido? Aí, quando minha segunda filha casou, eu me separei. Você conseguiu? Consegui. Esse homem se desculpou com você, espero, um dia. Se desculpou muito. E eu perdoei ele, sabe, Gabi? Perdoei. Quando é que você se dedica à culinária e começa a viver disso? Quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a me dedicar, comecei a trabalhar e comecei a fazer as coisas também de sábado e domingo para vender. E foi numa... Você vendia onde? Eu vendia no bairro onde eu morava, porque toda a vida eu morei ali na Vila Mariana. Você entregava de casa em casa ou você tinha uma banca? Não, a primeira receita que eu fiz foi o sonho. Que até Aquele eu fiz sonho com açúcar em volta, creme no meio, aquilo? Creme no meio. Ai, delícia. Eu fazia aquele sonho, foi aonde eu comecei vendendo com o sonho. Vendendo o sonho. Por quê? Porque eu tinha as minhas 3 filhas que estudavam num colégio. E o colégio tinha um blusão. E as 3 estavam no mesmo colégio. Então, uma estudava de manhã, outra de tarde e uma de noite. E eu comprei um blusão só porque eu não tinha dinheiro para comprar os 3 blusão. A que saía de manhã passava para a de tarde, ao meio-dia. A da meio-dia passava para a de tarde. Aí chegou uma época que a de manhã passou para de tarde e a de tarde passou de ano e foi para de noite. Ela ficou um mês sem ir com o blusão. Porque as duas estavam no mesmo horário. As 3 estavam no mesmo horário, então dava. A mais nova, o blusão era enorme, era um vestido para ela. Mas ela colocava. E aí ela pegou e a diretora, depois de um mês, a diretora falou, não, a sua filha não entra amanhã se ela não vir com o blusão. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de comprar outro blusão. Ela falou, não, mas amanhã ela não entra. Que gente boa. Eu falei, boa, e agora, hein? né? Eu falei, e agora? Aí pedi um dinheiro para uma comadre minha, que também depois dava uma olhadinha nas minhas filhas, foi muito boa para mim. E aí eu emprestei o dinheiro para mim pagar dali um mês. Aí ela falou, se você pagar antes, eu não cobro o juro, mas se você pagar dentro do mês, eu cobro o juro, porque eu estou tirando do meu... onde está rendendo os juros. Aí eu falei, bom, vai virar uma bola de neve, eu não vou poder pagar. Aí o que que eu fiz? Eu saí mais cedo do trabalho, peguei um pão doce, que a minha mãe fazia uma massa de pão doce, que a minha mãe fazia no sítio, que era o nosso panetone, transformei por sonho, eu não sabia fazer o creme de confeiteiro, que foi o Benjamin que me ensinou depois. Peguei e comprei aquela caixinha de um produto que tem um pudim de baunilha, delicioso. E aí eu fiz o creme e deu 30 sonhos, peguei uma assadeira que eu tinha e os panos de prato, que era muito limpo, porque minha mãe era muito limpa. Peguei e saí vendendo 2 horas da tarde e eu deixei mais uma fornalha para deixar lá crescendo. Aí saí vendendo. Nossa, foi um sucesso, batendo de porta em porta, entrando nas cabeleireiras, mas foi ali 10 minutos, vendi tudo. Aí eu fiquei feliz. Aí voltei, fritei o outro, fiz, voltei para lá. Quando foi no dia seguinte, eu paguei ela. Pagou a dívida Paguei do blusão. a dívida do blusão. E aí é que começa a sua vida. Me deu vida. Aí eu comecei a fazer salgadinho de sábado, tudo. Deixava nessa cabeleireira que eu vou até hoje, uma japonesa, a Hilda, que me ajuda até hoje. Você deixava lá o salgadinho para vender. Ela pegava as encomendas, aí eu pegava o dinheiro lá, comprava o material e foi assim que começou. Foi assim que virou esta máquina de cozinhar, que fantasticamente, que é a Palmirinha. Mas tem mais história. Nós estamos terminando o segundo bloco de frente com a apresentadora Palmirinha. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.